Se aparecer uma mensagem aí na sua tela, é só clicar em OK. Então vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos dá a oportunidade de participar do que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor é a própria missão e a gente está aqui para entender o que o Senhor está fazendo e como a gente pode participar disso que o Senhor está fazendo. Por favor, Deus, orienta as nossas falas, nos ajuda a entender como participar disso tudo e nos ajuda a servirmos uns aos outros com, eh, com aquele cumprimento do segundo mandamento, né, que é amar ao outro como a gente se ama. Isso tudo depois de amar o Senhor em primeiro lugar e com todas as nossas forças. Abençoe, por favor, as nossas conversas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu sou o Júlio Heleno, moro em Brasília e sou mobilizador do Missões em Suas Mãos. Missões em Suas Mãos é essa iniciativa que busca entender um pouco desse mundo missionário e servir no que a gente consegue fazer de conexão. Graças a Deus, a gente tem caminhado aí nos últimos 13, 14 anos com essas iniciativas e em 2023 a gente fez alguns treinamentos, a gente teve algumas mentorias e para finalizar esse ano a gente tem essa conversa aqui que para mim é a realização de mais um sonho. A gente tem aqui a irmã Emma, ela é psicóloga responsável pelo Ministério de Cuidado Psicológico Emergencial ao Missionário. Não é um ministério comum, porque não é, na verdade, não é uma terapia comum, porque é um programa desenvolvido especialmente pensando na realidade missionária, e no contexto, e em todas as questões próprias do missionário. E semana passada, a irmã Adriana, que é nutricionista, chegou para completar o nosso time, ou para dar mais uma liga no nosso time. Ela é nutricionista e a gente compartilhou bastante sobre um ministério de cuidado alimentar ao missionário. É muito mais do que nutrição ou trabalhar com consulta de nutricionista. A ideia é que a gente ouça um pouco o missionário para conseguir entender como a gente pode servir também. Muito mais do que uma consulta nutricional, uma dieta, a gente precisa entender e saber como a gente pode servir esses irmãos. E então a gente termina 2023 desse jeito muito feliz, sabendo que Deus fez muita coisa, cuidou de muitos missionários quando foram atendidos pelo ministério que a irmã Emma coordena, e agora a gente vai ter outro ministério funcionando também. O Missões em Suas Mãos tem algumas outras iniciativas que durante a caminhada a gente vai entendendo exatamente como elas são. Eu até gosto desse tipo de jeito de funcionar, porque a gente não tem um portfólio fechado para apresentar, nós temos todas essas coisas acontecendo. As pessoas que vão se achegando vão entendendo melhor e vão tendo a possibilidade de serem servidos. Para eu não continuar falando mais, muito, quero pedir a palavra da irmã Emma. Irmã Emma, fica à vontade para se comunicar aqui com esses irmãos missionários que chegaram. A senhora viu que tem gente aí de alguns lugares do mundo, né, daqui do Brasil e de bem longe também. Então, fique à vontade para falar com a gente, por favor. Que maravilha, graça e paz. Realmente é uma honra, né, que o Júlio me convidou há um tempo atrás. Eu trabalhei direto com os missionários e é um trabalho muito bom, é muito prazeroso, é um conhecimento incrível. E a gente, quando usa a psicologia cristã, é completamente diferente, é maravilhoso, que quando a gente pede para o Espírito Santo entrar e fazer o trabalho junto com a gente, na frente da gente, é incrível o que acontece. Então, realmente, é um andar com Deus de uma forma maravilhosa. Então, é uma honra realmente trabalhar. E agora o Júlio, no começo do ano, ele me convidou para ser coordenadora, e hoje a gente tem 17 psicólogos, né, que eu oriento, inclusive, se precisar também atendo, e a gente começou a fazer um trabalho e tem dado muito certo, sabe? As pessoas têm o retorno muito bom. Eu só tenho que agradecer mesmo. Amém, Emma.
A gente que agradece todo o cuidado, todo o carinho com que você sempre tratou todo o processo, e mais ainda com esse ano que foi um trabalho super intenso, intensivo mesmo, 17 irmãos e irmãs trabalhando aí para dar um suporte aos nossos missionários. E a gente tem muito mais Sim. do que 17 missionários cuidados nesse ano, e a gente Ah, sim. fica muito feliz em participar desse cuidado que Deus fez com eles. E os irmãos continuam chegando, né? Essa semana já foram mais dois, e a nossa intenção é que eles terminem o nosso processo de 12 semanas, muito mais habilitados e fortificados para continuarem servindo ao Senhor. Muito obrigado, Beto. Eu que Irmã Adriana, agradeço. por favor, se apresenta para a gente, conta um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, quando eu estava conversando com o Júlio, né, eu vejo que isso é uma resposta de oração para ambas as partes, né? Como o nosso Deus, ele é maravilhoso. E, bom, eu sou nutricionista, né, há mais de quase 30 anos, trabalho nessa área, minha profissão, e eu acredito muito na nutrição, é, ligada, né, à própria palavra de Deus, né? Quando a gente vai falando um pouco, eu estava conversando isso com ele, né, com o Júlio, e a gente estava vendo assim como o alinhar, né, das coisas de Deus, né, inclusive em relação à alimentação, o zelo, o cuidado que ele tem conosco. Nós somos o templo, né, do Espírito Santo, então em tudo que nós façamos, né, a gente tenha esse zelo, inclusive com a nossa alimentação, né, respeito, zelo, reverência, né, com aquilo, né, com o templo do Espírito Santo, e contribuir com vocês para que vocês possam ter esse esse cuidado, né, na alimentação. Para mim é uma honra. Eu me sinto realmente muito honrada de poder contribuir de alguma forma com a vida de vocês, com a parte da alimentação. E a gente, eu não sei se o Júlio vai falar alguma coisa hoje a respeito do projeto, e assim, nós pensamos com muito carinho, né, Júlio? A gente foi conversando, a gente foi desenhando, e assim, foi uma coisa que, assim, aparentemente parece que foi rápida, mas eu creio que isso já estava no coração do Senhor em relação à vida de vocês. Então, por isso veio meio que o download para a gente, né, Júlio? Assim, e o Senhor, né, o zelo, o cuidado, o carinho, o amor do Pai com a vida de vocês, porque vocês são muito preciosos. Então, para mim é uma honra desenvolver, desenhar esse projeto, e na verdade a gente está iniciando, a gente vai iniciar ainda, né? Mas é lógico que é um desenho e é recíproco, tá? Não é uma coisa fechada, como mesmo o Júlio falou, a gente vai iniciar, mas ao longo do caminho a gente sabe que algumas coisas a gente vai poder, né, trabalhar melhor para alinhar da melhor forma para vocês, né? Com que isso venha contribuir e ajudar no propósito de Deus na vida de vocês, né? Isso aí, irmã Adriana. Gostei da definição. Eu sempre digo que a gente não quer inventar nada. E aí, quando você fala que fez o download do plano de Deus, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer entender o que que ele está fazendo e só quer participar. Então, esse ministério chegou com esse download mesmo, de ouvir a Deus para entender como a gente pode servir esses nossos irmãos. Eu digo que esses irmãos sempre esses irmãos missionários, eles são uma bênção porque eles sabem muito e se esforçam muito e têm toda a disposição de servir. E a gente até tem dificuldade de servir esses irmãos, exatamente porque eles são tão dispostos, têm tanto para oferecer, que às vezes a gente fica até acanhado pensando em como a gente pode ser útil. E que bom, irmãos, que a gente tem aqui Emma e Adriana para conseguirem pensar nisso tudo, para oferecerem para os missionários um pouco de cuidado de que eles tanto oferecem para todo mundo que passam por lá por eles. Não conheço nenhum missionário que tenha essa dificuldade de servir, de abençoar. Pelo contrário, os missionários eles são sempre muito dispostos
de vez em quando até demais, e aí até se deixam de cuidar fisicamente, emocionalmente, e a gente está aqui para ficar lembrando eles. Tipo assim, vocês precisam se cuidar, irmãos. A gente precisa cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções. Então, já já a gente abre para perguntas. Se você já tem a sua pergunta, você já pode colocar aí o seu dedinho, a sua mãozinha pedindo para falar. Mas enquanto isso, eu gostaria muito da gente abordar um pouquinho dessa história de cuidados integrativos. Então, eu queria que tanto a Emma quanto a Adriana falassem o que que é exatamente isso e como que a gente pode, entender esse conceito. Que é à vontade. Querida, sou eu primeiro? Pode ser? Então, deixa eu primeiro me apresentar, que eu também fui falando e nem me apresentei. Tá, meu nome é Emma, eu moro aqui em São Paulo. Eu sou psicóloga há 41 anos, psicanalista, e principalmente eu posso dizer que não sou nada sem o Espírito Santo. Então, não faço nada por estudo, praticamente. Eu vou pela linha do Espírito Santo mesmo. Então, eu vejo assim, o cuidado realmente que vocês têm, missionários, que vocês dão a sua vida, né? Cuidam de todo o amor e de pessoas. Então, a gente viu que é importante vocês serem cuidados emocionalmente, fisicamente, porque espiritualmente vocês estão bem. Então, a gente precisa alinhar corpo, mente e espírito. Então, isso é muito bom. E, realmente, a parte integrativa, eu vejo assim, a parte da alimentação, é muito importante para a parte emocional também, né? Porque hoje a gente come mais natural, a gente repõe vitaminas, repõe hormônios. Então, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, tudo isso para a psicologia é muito importante, porque se está desregulado, a gente sabe que pode dar depressão, ansiedade, e então a gente precisa integrar a parte de alimentação com a parte emocional, para que a parte espiritual desenvolva super bem. Então, eu acho que a Adriana entrou no momento perfeito para a gente, porque é uma guerra realmente, o ser humano come emoções, né? Então, por exemplo, é uma luta, não sei como é que vocês estão aí aqui, mas no Brasil a gente tem uma luta grande, infelizmente no mundo todo, com a obesidade. Então, como a gente pode servir a Deus e estando com o corpo doente? Então, realmente, nós temos o equilíbrio emocional, que é extremamente importante, e o equilíbrio do corpo, né? Porque é uma luta muito grande, o corpo e o corpo e a alma. Então, é realmente sempre uma luta grande. Então, eu tenho certeza que ela vai ajudar muito realmente a alimentação, suplemento, tudo isso vai dar um equilíbrio emocional e, inclusive, espiritual, vai vir que bonito. Porque a gente agora não está só tratando do emocional, a gente está integrando, inclusive, todo tipo de alimentação. E isso o ser humano vai ficar completo. Tá sem som, Júlio? Aí. Posso falar? Pode, querida. Então, é isso mesmo, né, que a Emma falou. A minha forma assim, de contribuir, né, o que a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, que nós, para reforçar um pouco o que a gente tem falado, né, nós somos, vocês já sabem, né, nós somos corpo, alma e espírito, né, e quando a gente tem, né, um desalinho nessa questão, principalmente em relação às questões emocionais, como a Emma falou, a gente tem a desalinhar, né? Então, assim, a gente sabe hoje em dia que os alimentos, a gente não come simplesmente para a gente se sustentar, né, fisicamente, mas a gente come, né, a comida, a alimentação, ela está muito voltada para o nosso lado social, né? Está muito voltada para as questões das emoções também. Né? A gente, quando convida uma pessoa para ir na nossa casa, né? Ou quando a gente vai encontrar com alguém, a gente sempre
tem um motivo para isso, né? Então, se a gente está triste, a gente chama, eu estou triste, então vem tomar um café aqui comigo. Eu estou feliz, então vamos sair para comemorar, né? Nunca é para correr, nunca né? É sempre para a gente comer alguma coisa, repartir alguma coisa. E isso é uma coisa que é bíblica também, né? Jesus, ele sempre que a gente vai ver alguma coisa lá na Bíblia, ele entrava na casa de alguém, ele sentava em algum lugar, e eu não duvido, né, de que nesses lugares não era servido alguma coisa, fora o milagre da multiplicação de pães, de peixes, né, a questão do vinho, enfim. Então, a gente sabe que isso é muito natural, e quando a gente fala muitas vezes de nutrição, a gente fica, lá vem aquela nutricionista, né, vai cortar tudo, nada pode, né, a minha comida vai ficar insossa, e o nosso objetivo não é esse, né, o nosso objetivo aqui é fazer algo que seja gostoso e saudável, né? O Júlio vai falar um pouquinho na frente dos nossos pilares, né? E vai ter muita coisa legal que a gente vai fazer e eu acredito que vocês vão gostar. E aí, voltando para essa questão da emoção, então, o nosso objetivo é trabalhar em relação, né, à alimentação de uma forma que seja gostosa e que seja saudável, respeitando a cultura de vocês, respeitando a cultura local, porque também é um desafio, né? Muitas vezes a gente está em outro lugar, outro país, ou numa outra região que não é a sua região de origem, e você está ali e acaba tendo que se alimentar com o que você tem ali, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão achando que só que é caro, ou que tem que ser coisas mirabolantes, ou coisas que não têm acesso, e não, a alimentação ela pode ser acessível para qualquer pessoa, né? Basta que a gente tenha a nossa posicionamento de querer aprender, de querer provar, de querer fazer suas substituições, sermos mais flexíveis, né? Muitas vezes a gente acaba fechando um pouco, né, o coração, assim, não quero provar isso, não gosto e tal, acho que não vai ser bom, mas a gente é um desafio para todos nós aqui, né, principalmente para vocês, que vamos aos poucos e vamos aprendendo um pouco dessa questão da nutrição, da alimentação. A gente, como a Emma falou, às vezes a gente come as emoções, né? A gente está feliz, come, a gente está triste, come, a gente tem nada para fazer, come, não gosta de uma coisa, mas só tem aquilo ali, a gente passa a comer, né? Então, só que a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável, mais interessante. E uma outra coisa também que eu acredito muito, né? A Bíblia fala, né, que o meu povo, né, perece porque falta conhecimento. E como eu falei anteriormente, eu trago muito isso, a alimentação com paralelo na palavra, né? Então, assim, muitas coisas que a gente pode aprender através da alimentação, através de uma leitura de rótulo, né? Através de conhecer um pouco mais sobre aquele alimento e trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma ordinária, né? No sentido de comum do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não sabe como começar, a gente não sabe como fazer, a gente acha que vê um produto, um alimento, a gente vê no mercado alguma coisa, não vou comprar porque isso daqui é muito bom, isso daqui está com preço em conta, e a gente às vezes compra gato por lebre, né, como dizia minha avó, e às vezes a gente está comprando achando que a gente está fazendo o maior sucesso, e que vai ser bom para a nossa saúde, muitas vezes não é. Sem contar que tem coisas que a gente pode fazer na nossa casa com preços acessíveis. E a gente muitas vezes não sabe, né? Então, muitas vezes a gente não tem o conhecimento devido e que a gente pode trazer e fazer isso na nossa casa. O meu intuito não é fazer, não é formar ninguém em nutrição, nem chefe de cozinha e nem gastrônomo. O objetivo não é esse. O objetivo é que vocês tenham essa habilidade, a mobilidade, o conhecimento de preparo dos alimentos que vocês vão ter aí disponíveis para vocês. Pode ser que tenha coisas que eu não conheça e que aí a gente vai ficar trocando figurinha, né? Para a gente poder aprender também com vocês. Olha, Adriana, aqui é muito comum esse determinado alimento. O pessoal que mora no Paraguai pode ser que tenha algum alimento que eu não conheça, mas aí traz para eu pesquisar, para eu ver como a gente pode preparar, variações daquilo que a gente pode fazer. O pessoal que está no Pará, né, terra linda, maravilhosa, que tem aí o açaí, não é isso? Tem o açaí,
tem a castanha do caju, a castanha do Pará. Esse piá é Pará, não é isso? Ou não? É? Então, tem uma terra rica, que eu amo a sua terra, viu? Então, tem muitas coisas saudáveis, gostosas ali, e que a gente precisa só dar um jeitinho, orientar, e às vezes você vai falar, eu já fazia isso, eu não sabia que isso fazia tão bem a minha saúde, eu não sabia que eu poderia colocar tal coisa no alimento. Enfim, eu acho que vai ser uma troca que a gente vai ter aqui, uma troca muito legal, e eu espero contribuir com a saúde de vocês, com o propósito que a gente está tendo em relação aos pilares, né? Então, o objetivo é esse. Obrigado, irmã Adriana. Obrigado, Emma. As falas de vocês trouxeram bastante emoção aqui e trouxeram muito do que a gente sonha mesmo em cuidar dos missionários. Comentar algumas questões, né? Então, a ideia de cuidados integrativos é de que eles sejam trazidos para nos ajudar a ter equilíbrio. Infelizmente, quando a gente fica muito exposto a alguma coisa, a gente acaba tendendo para aquela coisa. Então, a irmã Emma colocou que os missionários têm uma saúde espiritual mais evoluída, digamos assim, mais cuidada. Então, a gente tem as outras saúdes que a gente precisa se ocupar também. E a nossa intenção aqui, como Missões em Suas Mãos e como esses dois outros ministérios, é exatamente esse, de dar a oportunidade de equilíbrio para os irmãos. A Adriana falou de mobilidade, é uma coisa muito presente na vida de missionários, né? Eles estão em algum lugar e de vez em quando Deus muda totalmente os planos deles, e eles vão para outro lugar que é totalmente diferente. Então, isso é bem interessante da gente aprender também. E eu estou lembrando aqui que a agenda de Jesus era bem corrida. Então, se vocês já assistiram The Chosen, ou se não assistiram ainda, estão perdendo a oportunidade de ver lá. Os discípulos de vez em quando até brigavam, perguntando como que a gente vai organizar isso tudo, porque tem tanta coisa para fazer, tanta gente para visitar. E é muito interessante ver que, mesmo com a agenda super corrida que Jesus tinha, ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo para sair e orar sozinho, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, a tal da solitude. Ele tinha, assim, Uhum. como descansar. Quando ele estava cansado, ele se retirava. Inclusive, ele chamava os discípulos para sair e sair das multidões e ficar em lugares mais afastados. E então ele tinha todo esse tipo de cuidado, mesmo não tendo onde reclinar a cabeça, que é como ele diz. Então ele se cuidava e ele sabia dos limites dele e dos discípulos. E toda vez que ele extrapolava os limites dos discípulos, era exatamente para ensinar alguma coisa, né? Tem uma parte muito muito legal de um capítulo que eu assisti, que ele coloca dois discípulos para arar a terra de um samaritano. E ali, quando eu assisti, tirou muitas coisas da minha cabeça, porque eu sempre pensava, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu já sabia que se eu olhar para trás, eu vou fazer o caminho ficar torto. Mas no capítulo lá dá a ideia exata de como era pesado puxar aquele arado. Então eles se esforçaram muito. Porque imagina mesmo, né? Depois eu fiquei pensando, como eu nunca tinha pensado nisso antes, colocar aqueles ganchos dentro da terra e puxar aquilo dentro da terra. Não é superficial, é lá dentro mesmo, então era muito pesado. E no final do dia eles ainda descobrem que eles estão fazendo aquilo para alguém que não era nem da classe deles, né? Não era nem cristão, era um samaritano. E Jesus tinha um porquê fazer aquilo, de colocar um pouco mais de carga naquele dia, e de alguma forma ele trabalhou tudo isso. O problema nosso é que a gente vive essa carga todos os dias. Na verdade, o problema que eu vejo acontecer com os missionários é exatamente esse. A carga é muito grande todos os dias e, por conta dessa carga ser muito corrida, da agenda muito tumultuada, se esquece o descanso, a alimentação e o cuidado que a gente precisa ter com essa ideia de equilíbrio total e geral. A gente tem falado muito de cuidado integral do missionário. E é uma palavra muito bonita, né? Um termo muito bonito para a gente ficar falando. A prática é extremamente difícil porque começa com gente, né? Missionário não é nada mais do que gente. Mesmo que a gente espiritualize, dizendo que ele tem mais poder, tem mais qualquer coisa espiritual,
ele é gente e tem as mesmas questões de qualquer pessoa que é gente, além da adição das questões de campo missionário, que vocês, melhor do que a gente, sabem muito mais. Então, irmãos, a nossa ideia aqui é transformar esses cuidados em coisas ordinárias, no sentido de serem feitas todos os dias, o tempo todo. E a gente ter, sim, uma vida espiritual muito relevante, mas ter esse cuidado físico, esse cuidado mental também muito bem feitos. Porque a partir disso a gente também vai glorificar a Deus. Quando a gente fala de Jesus, a gente entende que é o evangelismo, que é o trabalho que Deus vai fazer ali naquelas pessoas, e esse outro testemunho prático, esse testemunho vivido, que é uma pessoa não crente olhar para a gente e dizer: olha como ele é saudável, no bom sentido da palavra, de se cuidar, de se alimentar bem, de dormir bem, de ter todo esse cuidado integral, vai ser um testemunho muito grande, irmãos. Diferente, infelizmente, do que a gente tem visto acontecer. Muitas vezes é um mau testemunho que o próprio missionário presta quando ele se deixa de cuidar. A gente entende que durante a vida a gente sofre muitas questões de que não tem a ver com cuidado. E a gente tem visto isso cada vez mais. Ah, uma pessoa que nunca fumou tem câncer de pulmão. Só que quando eu era criança eu achava que só tinha câncer de pulmão quem fumava. Então, logo, um crente nunca pode ter câncer de pulmão. E a gente tem visto que não é necessariamente correto dizer uma coisa em relação à outra. O que a gente precisa entender, irmãos, é que esse cuidado que está às nossas mãos para ser feito, ele precisa ser feito. Assim como cada missionário entendeu o chamado de Deus específico para o lugar onde ele está agora, a gente precisa entender como que é o cuidado que a gente precisa se prestar nesse momento agora. O cuidado alimentar, o cuidado psicológico e esse cuidado de integralizar essa saúde. Então, mais uma vez, é uma bênção ter vocês aqui, uma bênção ter a irmã Emma, a irmã Adriana, para a gente continuar esse cuidado. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer uma pergunta sobre o ministério, para a Emma, para a Adriana. Podem ficar à vontade e abrir o microfone para perguntar. Enquanto os irmãos vão se organizando e pensando aí nas perguntas, eu vou só fazer uma propaganda dos ministérios, né? Então, a gente tem o Ministério de Cuidado Psicológico Emergencial ao Missionário. Por que cuidado emergencial, irmãos? Porque é naquela hora que está a luta mais grande do mundo, mais difícil possível, a gente tem uma mão para estender. E essa mão não é um cuidado de terapia psicológica comum. Pelo contrário, todos os nossos psicólogos são crentes, primeiramente. Eles se utilizam das ferramentas da psicologia para servir aos missionários. Então, eles não fazem terapia sistêmica, pelo contrário, eles só se utilizam das ferramentas da psicologia para servir a esses irmãos. Como que funciona, irmãos? Não são encontros sem data marcada, pelo contrário, são 12 encontros. Então, o programa consiste em 12 encontros do psicólogo com o missionário. Em cada um desses encontros existe um motivo para que eles aconteçam. Então, no primeiro encontro acontece alguma coisa, no segundo, até o 12º. Por que, irmãos, a gente pensa em 12 encontros? Facilita a vida de todo mundo, facilita a vida do voluntário, psicólogo e crente que vai atender o missionário, e facilita também para o missionário se organizar por 12 semanas para ter aquele tempo para ser cuidado. Então, nesses 12 encontros, a gente tenta trabalhar os 3 problemas básicos que acontecem na vida de um missionário de acordo com o Ministério Oasis. O primeiro deles de acordo com a pesquisa que o Oasis fez, ele fez um percentual e os dois primeiros colocados têm o mesmo percentual. Os problemas com a equipe, tanto a equipe que ficou no Brasil quanto a equipe de campo local. Então, esse está em primeiro lugar. O segundo lugar, o problema com relação à família, de relacionamento, casamento, filhos. E a gente tem mais um, que é o último lugar, que é o problema com ele mesmo. Então, a gente tem esses 3 problemas sendo cuidados aí nesses 12 encontros que a gente oferece voluntariamente, não há nenhum custo para o missionário para que ele participe desse nosso ministério e ele seja cuidado por essas 12 semanas. O psicólogo ele não tem obrigação nenhuma em relação a documentos.
a testes e a nada que seja oficial, digamos assim, até porque a ideia é que seja um aconselhamento bíblico, utilizando-se das ferramentas da psicologia. No final, ele vai fazer, sim, uma prestação de contas no sentido de missionário fulano, a gente entendeu que a caminhada aqui foi boa e vai fazer as indicações necessárias para cada missionário individualmente. Então, se você precisa de cuidado nesse sentido, ou se você conhece algum missionário que precisa desse cuidado, só fazer contato com Missões em Suas Mãos, que a gente vai enviar o formulário que inicia esse processo todo. Emma, se você quiser falar alguma coisa sobre o nosso ministério, fique à vontade. Sim, então nós atendemos tanto missionário, homem como mulher, inclusive também nós temos até inclusive atendimento para filhos, né, de missionários. Então a gente realmente consegue fazer um trabalho de equilíbrio, sabe? Quando a pessoa está num país e emocionalmente ele está desajustado, ele está sofrendo, né? Por problema de ansiedade, ou seja, qualquer problema de relacionamento. Nisso, nós entramos com 12 sessões, né? E a gente faz todos eles são voluntários, né? Nós temos assim cartas de agradecimento porque realmente a pessoa entrou no eixo, no equilíbrio, né? E caso não dê essas 12 sessões, a gente pode ver como é que a gente vai fazer depois, né? Mas tem dado muito resultado, tem feito realmente um equilíbrio emocional muito grande para os missionários, porque realmente a psicologia há muitos anos ficou um tabu muito grande, né? Porque todo mundo fala, não, o psicólogo vai chegar e vai mandar separar, não, e entrou psicólogo, a pessoa mudou tudo. E é tão lindo, porque, por exemplo, assim, eu cuido só de cristãos e de pastores, né? Pastores, apóstolos, bispo. Eu trabalho realmente só com o reino de Deus mesmo. Para dizer que não, eu só tenho um muçulmano e que realmente ele não sai do consultório. Já falei para o Júlio que realmente é uma pessoa que ama estar lá. Então, assim, é um trabalho realmente prazeroso e tem tido resultados excelentes, muito bons. Então, eu faço a coordenação dos psicólogos, né, para saber como é que estão as coisas desenvolvendo, e os relatórios são muito bons. A gente está emocionalmente podendo ajudar as pessoas de longe, e hoje pela internet fica tão pertinho que Deus fez tudo incrivelmente maravilhoso. Então, aquele preconceito que se tinha da psicologia, hoje com a psicologia voltado para a parte cristã, entendendo a parte bíblica, realmente os pastores estão fazendo muito cursos, entendendo que não é só a parte problema espiritual, e sim tem o problema de alma, de atitudes, e que muitas vezes vem da parte de infância, de traumas. Então, a gente pode realmente fazer um trabalho muito bonito. E graças a Deus e a todo o mover que Deus tem feito, tem missionários sendo abençoados aí pelo mundo todo e por gente tão disposta quanto os próprios missionários. Isso é muito interessante de entender. Deus está se movendo, nos mostrando que a gente pode servir com tudo que a gente sabe fazer também. Além de contribuir em oração, além de contribuir enviando ofertas financeiras, a gente também pode servir esse missionário. E aí, como eu tenho dito para os irmãos e para os missionários, mesmo que a gente enviasse uma oferta para o missionário ser atendido por um psicólogo, ele não teria essa bênção que é do psicólogo saber um pouco desse contexto do missionário. Então, é bem interessante. Da mesma forma com nutrição, com alimentação. Pagar uma consulta com um nutricionista que não conhece essa realidade missionária, talvez nem vai fazer efeito do jeito que a gente tem visto aí. Emma, você falou uma coisa que eu tenho percebido, que
os irmãos acham que psicologia não é coisa de Deus, né? Muitos irmãos, do mesmo jeito que a Adriana falou agora há pouco, que muita gente acha que vou fazer consulta com o nutricionista, ele vai tirar tudo que eu gosto de comer. Irmãos, não é nada de extremo assim, pelo contrário. Entender o contexto que vocês vivem, e onde vocês estão servindo, faz toda a diferença para os nossos trabalhos aqui. Obrigado, Ana. Irmãos, então a gente tem, além desse Ministério de Cuidado Psicológico Emergencial ao missionário, a gente também agora tem o cuidado alimentar ao missionário. Esse já não é um cuidado emergencial, porque a gente, graças a Deus, consegue ir trabalhando por mais tempo. Então, a partir de 2024, a gente vai ter alguns, como a Adriana gosta de chamar, alguns pilares desse ministério acontecendo. O primeiro deles é o próprio atendimento nutricional. Então, a gente vai ter a Adriana e alguns outros irmãos nutricionistas atendendo esses missionários, vocês missionários, de uma forma diferente de uma consulta comum. A gente também vai ter uma coisa que a gente quer compartilhar com os irmãos, que vão ser oficinas culinárias. Como assim? Para que isso? A gente vai ter, sim, receitas, e cada vez que a gente tiver esse encontro para fazer oficina culinária, a gente vai ter uma novidade, porque a gente vai trazer uma receita que a Adriana gosta e sabe fazer, com toda a indicação nutricional e por que comer aqueles alimentos. E a gente também vai trazer um prato missionário. Então, irmã Marta, irmão Celso, Onésimo, irmão dos Santos, todo mundo que está aqui, vocês são convidados para ensinar para a gente uma receita aí da região onde vocês estão. A ideia, irmãos, é que os missionários eles entendam um pouquinho da cultura do outro missionário, porque muita gente está na Ásia, por exemplo, não conhece a comida africana e ao contrário. Então, a ideia é que a gente ensine essa receita e fale de toda a questão nutricional. Por que que é bom comer tal coisa? O que que tem para a saúde? O que que melhora? O que que piora? E aí tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. A Adriana, ela tem uma formação, ela é especialista em temperos. Então, ela vai ajudar a gente a pensar e fazer temperos com as coisas que a gente tem em casa, misturar coisas para ter um sabor diferente, para a gente evitar, inclusive, adicionar mais óleo, mais sal e mais coisas que são mais prejudiciais. Então, a gente vai ter tanto atendimento nutricional, a gente vai ter oficinas culinárias e a gente vai ter essa oficina de temperos. E tudo isso, a gente também vai ter uma questão de educação nutricional. Então, num outro momento, a gente também vai sentar juntos para conversar sobre como a gente pode entender melhor todo esse mundo de alimentos. E o que que é bom comer junto com o que é ruim comer junto com o quê, desmistificando mesmo. Ah, não pode tomar leite e comer manga. Não necessariamente. Mas eu já descobri, por exemplo, que tomar leite e comer carne não é bom, não é indicado nutricionalmente. E aí a Adriana vai contar tudo isso para a gente nessa educação nutricional que ela vai ajudar a gente a pensar e entender juntos. Então, irmãos, a ideia é que a gente tenha a participação efetiva dos missionários, mostrando para a gente essas receitas, comentando, participando mesmo. A ideia é que seja feita aqui também, ao vivo. Logo eu vou dizer o dia e a hora que vai acontecer, para que os irmãos também estejam presentes e participem disso tudo que está acontecendo. Então, já fica aí a propaganda também, e a ideia é que os irmãos contribuam com a gente. Da mesma forma como Emma e eu conversamos muito em como estruturar o Ministério de Cuidado Psicológico, a gente tem essa intenção de entender o seu coração e a sua mente missionário para fazer da melhor forma esse cuidado alimentar. Pode dizer, por favor, Adriana. E uma coisa assim, muito importante que o Júlio está comentando é a gente fazer também essas substituições, né? Então, assim, primeiro, essa questão da educação nutricional ou educação alimentar, ela nos ajuda a entender um pouco mais, conhecer um pouco mais alimentos. Então, assim, por exemplo, né, a gente sabe que o feijão, ele é uma leguminosa, ele é uma fonte de proteína, né, muito bom. A gente sabe que o arroz e o feijão juntos, eles são completos, então
a pessoa não precisa necessariamente estar comendo uma carne, se ela comer um arroz e feijão, mas às vezes você vai dizer assim, poxa, Adriana, mas aqui a gente não tem feijão. Tá bom, não tem feijão, mas aí você tem lentilha ou você tem ervilha? Ah, sim, aqui é uma região que a gente tem alguma coisa relacionada a isso. Então, a lentilha e a ervilha, elas são da mesma família que o feijão. Então, a ideia é que você conheça os grupos alimentares e que você vá fazendo as substituições de acordo com aquilo que você tem na sua região. Ah, então eu não preciso ter que comprar mais caro um produto, um alimento que aqui é caríssimo porque não é regional, e aí eu vou comprar aquilo que tem aqui na minha região e eu posso mesclar e eu vou estar consumindo aquilo de uma forma saudável. A mesma coisa que a gente vai conversar, né, um pouco é também sobre safra, né? Então, assim, a safra dos alimentos, né? Em cada parte do país a gente tem alimentos e épocas diferentes de determinados alimentos. Então, por que determinadas épocas do ano tem determinados alimentos que são muito mais baratos? Né? Verduras, frutos, legumes. Então, por quê? Né? Então, qual é a importância da safra para isso? Por que a gente deve consumir o alimento que está dentro daquela safra? Não é só porque ele está mais barato, mas é porque aquele alimento levou menos inseticida, levou menos agrotóxico, porque aquele alimento ele tem mais vitamina e mineral porque ele está sendo retirado na época certa. Então, a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso, né? Voltando, como eu falei, o objetivo não é trazer criar nenhum nutricionista, nenhum chefe de cozinha, nada disso, mas é trazer um pouco do conhecimento para que vocês sejam autores disso, para que vocês possam ter essa autorresponsabilidade de fazer suas escolhas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, né, as mulheres, né, que costumam ir mais no mercado, ou na feira, não sei o nome que vocês estão na região, vocês vão começar a identificar. E aí a gente vai fazendo até essa troca. Olha, aqui na minha região, eu já percebi, Adriana, que no mês de janeiro dá muito, sei lá, berinjela. Estou dando um exemplo. Poxa, então o que a gente pode pensar em fazer aí para que você possa usufruir dessa berinjela? O que a gente pode pensar em fazer uma camponata? A gente pode pensar em fazer um preparo diferente? Como o Júlio também falou em relação aos temperos, né? Eu sou temperista e os temperos, eles são assim, tem tantos benefícios neles que a gente muitas vezes não tem a noção. E aí a gente aprende um pouquinho com cada tempero e como a gente pode preparar esses temperos na nossa casa, inclusive até vender, né? Eu falei até para o Júlio, dá até para a gente, quem quiser, né, vender, dá até para vender esses temperos. E aí é muito importante a gente ter essa troca de conhecer um pouquinho mais o que vocês consomem, aonde tem na região de vocês, para a gente ir montando esses temperos e fazendo o link com a saúde também. Ah, Adriana, eu sou hipertenso. Vocês vão ter atendimento, né, com uma nutricionista que vai estar cuidando dessa parte. Ah, Adriana, eu sou hipertenso. Beleza, então vamos preparar um sal de ervas. Esse sal de ervas ele vai trazer, além dele ajudar a diminuir essa questão da pressão, ele vai trazer mais sabor para a sua refeição e você não vai ter que ficar ingerindo e colocando, adicionando mais sal. Né? Então, a gente pode fazer um ranking dos alimentos que tem mais sal, que tem menos sal, para a gente aprender um pouco mais. A ideia é essa. Exatamente, Ivan. Obrigado pela sua contribuição. Então, na verdade, tem muita coisa para a gente explorar aí e a gente vai seguindo junto. Irmãos, para quebrar um pouco o gelo dos missionários falarem, a ideia aqui é que seja um bate-papo, né? A Adriana deu uma ideia muito boa. Como que se chama feira ou mercado na região onde você vive? Porque para a gente falar em feira é comum, né? A gente pensa em barraquinha, com as pessoas vendendo as coisas na barraquinha. Mas como que é aí na sua região que se chama e como que é? Como que funciona isso de mercado e de feira? Conta para a gente, por favor. Pode abrir o microfone e falar, irmãos. Oi? Estamos ouvindo você, irmão Mário. Deus abençoe, viu? É que temos visita em casa, mas amém, estamos, amém.
Aqui a feira, como é? A feira é diferente, eu sou de São Paulo, né? Estou aqui no Paraguai, no interiorzão. Quando a gente chegamos aqui, a gente entrou em crise, porque a gente não sabia o que comprar no mercado. Imagine isso 15, 20 anos atrás. Porque eu vivi um tempo no Paraguai, eu voltei para o Brasil um tempo para estudar, voltei de novo, né? Assim, era difícil. Mas agora tem mercado grande, tem feiras, assim, na rua, assim, não é como São Paulo, mas tem. Às vezes tem agricultura, tem agricultura familiar, né? Então a gente vai na feira e encontra já a verdura fresca do dia. Isso é bom. Carne fresca. Aqui a gente pode comer carne, por exemplo, matou um animal ontem, ou hoje de manhã, você já pode, porque você vê o açougueiro buscando com o seu carrinho a vaca já, né? Mas assim, com todo cuidado, né? Assim, não é, assim, essa é uma coisa boa aqui, a gente está, muito bom, é um cuidado agora, assim, uma limpeza, então, a gente tem esse privilégio de comer carne do dia, carne fresca, ovo caipira, galinha. Esses dias eu comi, no trabalho meu ali, estava numa construção aí ajudando um irmão. Comemos os 2 galos assim na panela, feito assim na panela. Então, aqui é uma benção, irmão, é uma benção. E lógico, tem uma a cultural, né? A comida, a gente tem que tomar cuidado, porque culturalmente algumas comidas não são tão saudáveis, mas pela cultura se come. Mas a gente come também, né? Mas a gente faz um equilíbrio, né? Eu penso assim, a gente pode comer de tudo, né? Só que a gente tem que ter sabedoria de Deus e ter esse cuidado, né? Esse cuidado. E louvo a Deus pela vida da Emma, da Adriana, né? Porque as duas batem bem as ideias. E uma coisa interessante, com sabedoria de Deus, com o Espírito Santo, é verdade, cuidar do corpo, da alma, do espírito. É uma benção, irmão. Esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém, irmão Mário. Que bom que você tenha essa possibilidade de ser bem natural aí, né? Comer tudo da hora, ovo caipira. Deus abençoe. A Adriana ali já anotou para pensar e fazer muitas coisas em relação a isso. Irmão, irmão dos Santos, fala para a gente, por favor, como funciona aí. Aqui na República Dominicana, Júlio, basicamente os irmãos que estão aí, meu nome é José Luiz, é um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Nós chamamos feira lá, como no Brasil, né? Chamamos aqui mercado, vou ao mercado. E não é supermercado, né? Aqui tem o super, que se chama supermercados, e tem o mercado. O mercado é como um mercado popular, onde se encontra de tudo, né? Carne, feijão, todos os alimentos que aqui na República Dominicana se produz e se consome também, né? Então, aqui chama mercado. E tem aqui na nossa cidade, Santiago dos Cavalheiros, um mercado bem grande, chamado Pedágio. Parece o nome do pedágio do Brasil, que a gente se paga nas rodovias, né? E aqui se come de tudo também, né? Aqui se come quase todos os alimentos que nós temos no Brasil. Só não temos farinha, tem muita mandioca, muito aipim, fabrica muitos tipos de alimentos, mas não temos farinha propriamente dita aqui. Eu, quando quero comer uma farinhazinha que me lembro, que me dá desejo, eu compro uns beiju de massa que tem aqui, que na Bahia vende, no Nordeste, e nas casas de farinha que se fazia, né, que meu pai fazia também, minha mãe. Aí eu quebro os pedacinhos, bato no liquidificador, e aí faço a farinha, e aí meu filho às vezes quer, né, também, que ele gosta às vezes. E minha esposa, e a gente faz uma farofinha às vezes, né? São tantas coisas boas que tem aqui na República Dominicana também. E a banana da terra, que é um dos alimentos muito usado aqui no país, não somente para consumo dominicano, como também para os hotéis, para a culinária dos hotéis e também para exportar para os Estados Unidos, Porto Rico, as Ilhas do Caribe e outros lugares, né? Uhum. Deixar que outros falem também, né? Porque eu não sei quantos tem aqui, né, na live.
Se tem mais Estamos... alguma pergunta que vocês quiserem fazer da República, estou aqui para dizer, né? Para compartilhar. Beleza, irmão, obrigado. Imagina aí, irmãos que gostam de farinha, né? O irmão Onésimo está lá no Pará, então come farinha sempre, né? Imagina ficar sem farinha para comer. É uma... Eu comprei, Júlio, minha esposa trouxe 2 pacotes de flor de milho, daquela granulada para fazer cuscuz. Eu, quando vim agora atrás, depois que ela veio, depois quase 2 meses, foi que eu cheguei, né? Aí eu comprei também 2 pacotes de farinha de milho granulada para fazer cuscuz aqui, porque não tem também essa farinha aqui. Tem uma farinha aqui de milho, mas não presta para fazer cuscuz. Fazer outras coisas, né? Muito legal, irmão. E assim, na África normalmente também não tem, a irmã Patrícia está aí, né, de Cabo Verde. Então, Ah, Patrícia, conheço Patrícia. sempre leva flocão, né, que a gente chama aqui, para fazer cuscuz. A missionária da minha igreja está voltando para Moçambique agora no começo de fevereiro, a gente já fez uma listinha. Bacon, Ah, é, linguiça eu, calabresa, e todas eu essas queria coisas. trazer, eu queria trazer, eu queria trazer carne de sertão, carne de fumeiro e umas calabresas, mas isso é complicado para a gente aqui no Caribe, trazer coisa nas malas, porque às vezes abre as malas, quebra as malas. Aí eu não estou podendo trazer ultimamente, né? Nem farinha estou querendo trazer, porque penso que é cocaína, né? Aí pura, suja as roupas da gente e tudo, né? Especialmente lá no Panamá, né? Lá que fazem isso mais, né? Aí já, você já sabe. Mas como eu vou no Brasil cada ano e meio, cada 2 anos, eu mato a saudade. Agora vi um pouquinho gordinho, a irmã estava falando da nutrição e eu estou aqui me corrigindo, viu, irmão? Irmão, estamos no mesmo barco, todo mundo aqui precisa. Aliás, diferente, né? O irmão Mário não precisa, o irmão Celso não precisa, o Onésimo tá bom também. Só eu e você que a gente está precisando de uma dieta. Sim, sim, é verdade. Estamos Mas, nisso. irmãos, é muito legal a gente ter esse tipo de comparação, porque a gente vai vendo que é, tem todas essas diferenças culturais e o gosto brasileiro continua, né? E, É. e é muito interessante isso, de que se a gente pudesse fazer. Eu fui a Moçambique ano passado, em julho. Levei 2 malas de 23 quilos e uma mala de 10 quilos. Levei 2 camisetas, 2 shorts e só. O resto tudo de comida e de coisas aqui do Brasil. Na minha mala de mão foi um liquidificador, por exemplo. E cada coisa que a gente ia tirando da mala lá, a missionária ficando feliz, porque, você lembrou de trazer. E aí. Ai, que bom. Que bom, mas eu passei uma experiência não boa. Eu tinha 2 dentes aqui atrás, que era 2 metais, e fui comer quebra-queixo na Bahia, na terra da minha mãe. E comendo os quebra-queixo, soltou os dois. Aí eu guardei. Quando venho, devia colocar na minha mala de mão em cima do avião, fui colocar na mala da correia. Ai, meu irmão, pegaram, e como era brancozinho, assim, parecendo com o dente mesmo, pensaram que era alguma pecinha de cocaína, não sei, de heroína. Levaram ao laboratório e eu perdi, tive que pagar outro tratamento das 2 coberturas dos dentes. Você veja, não é fácil, né? Então, vocês estão abençoados na África, que recebe tudo lá, mas aqui não pode fazer de tudo na mala, não, porque tem problema. Pode nada, irmão. Eu fui parado em todos os aeroportos. Todo mundo me perguntava: para que tanto chocolate? Para que tanto café? Para que você está levando tanto de comida? E aí eu tinha que explicar: não, é uma pessoa brasileira que mora lá e eu preciso levar alguma coisa de presente. Ah, não, mas ela vai comer tanto chocolate assim? Ela vai tomar tanto É, café assim? E eu levei, não foram nem 10 quilos de café, eu acho. E a gente sabe, né, que fora do Brasil, café é muito difícil de ter, café parecido com o brasileiro. Até lá em uhum, Moçambique a gente foi no mercado grande, que nem o seu supermercado aí, e é, lá tinha cafés com todas as bandeiras do mundo, inclusive uma com a bandeira do Brasil, escrito Brasil com Z. E aí eu perguntei, uhum. você já comprou desse? Ela já comprei. E é bom? Nem um pouco. Então tem tudo isso também, né, irmãos? É. Então a gente tem aqui a irmã Patrícia, o irmão Celso, o irmão Onésimo. Se vocês quiserem contar para a gente alguma coisa diferente que acontece aí na região de vocês, fiquem à vontade. A ideia também, a gente pode comentar sobre como que a gente entende esse negócio de psicologia, para a gente entender e falar desse cuidado integrativo.
Diz, irmã Patrícia, por favor. Pronto. O nosso mercadão lá, né? No chão do mercadão, tem de tudo, gente. Primeiro, gente, paz, Senhor, uma noite de paz para vocês. Eu fui privilegiada, saí de uma reunião, por acaso eu vi o link de Júlio lá, eu digo, opa, deixa eu entrar aqui, eu acho que vai dar, deu certo, graças a Deus. E nosso mercadão lá tem de tudo. Tem até cachupa. Cachupa é uma comida que é feita com milho branco de munguzá, o milho amarelo, feijão. Tem a cachupa rica e a cachupa pobre. Então, no mercado, até comida você encontra. Então, não falta nada. E tem o supermercado também, que lá, graças a Deus, você pode escolher onde você quer comprar. E você pode pesquisar também onde você encontra mais barato. Aí tem uma amiga nossa que, quando ela chegou lá em Cabo Verde, ela é brasileira, e é uma menina, uma outra moça que trabalha comigo, fez parte. Vamos ver se a Coca-Cola daqui de Cabo Verde é boa mesmo, porque ela é viciada em Coca-Cola. Ela vai nos dizer se ela é original ou não. Quando a menina tomou a Coca-Cola, ela fez, gente, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Vocês não estão vendo que isso aqui não é Coca-Cola? Isso aqui é invenção de Coca-Cola. Então, até isso, você vai perceber muita diferença de coisas que nós temos como original. Quando chega lá, coloca só, simplesmente só a etiquetinha, né? Para dizer que é original, mas quando você prova mesmo, você vê que de original não tem nada. Mas também é um povo assim, muito receptivo. E se você chega na casa, ele quer dar o melhor para você. Ele pode até não comer no outro dia, mas ele quer dar o melhor para você. Mas também é um povo que ama o brasileiro, ele gosta de ouvir o evangelho através do brasileiro, mas que quando chegar no final, ele olha para você e diz assim mesmo: Ah, vocês brasileiros são muito bons, eu gosto de brasileiros. A mensagem é sabe, porque no crioulo sabe é bom. Mas a mim não pode aceitar Deus de nós, não. Não podemos aceitar o Deus de vocês, não, porque meu pai é católico. E se eu fizer isso, eu estou traindo meu pai. Você vê o quanto eles são presos, uma tradição. E uma coisa que nós temos trabalhado muito, quando se fala da psicologia lá, né? Na mentalidade deles, crente, no negócio de psicologia, crente não precisa de psicologia, não, porque o psicólogo dele é Deus. Aí você vai ter que trabalhar com ele, mostrando, meu irmão, não foi à toa que Lucas foi o quê? Não foi doutor. Então, o crente tem essa necessidade de ser tratado. Nós temos uma situação mesmo de um rapazinho que nós vimos acompanhando, que o pai é pastor. O menino começou a participar, para ser atendido pelo psicólogo, porque eu ficava em cima. Mas ele não gostava muito, não, porque na mente dele, não. O psicólogo do crente é Deus, ele não precisa. E precisa, sim. Nos ajuda bastante, é uma alta ajuda para nós. Muitas vezes, até nós mesmos, como missionários, se nós não cuidarmos, nós nos perdemos na caminhada. Eu lembro que eu fiquei praticamente quase 4 anos sem ir para o Brasil. Eu confesso a vocês que as minhas forças, e Júlio sempre mandando, cuidado missionário, cuidado missionário. Eu digo, se Júlio soubesse, eu não estou nem tendo tempo de me coçar, mas quanto mais cuidar de mim, porque foi um período que eu fiquei praticamente só lá na nação, porque os que estavam lá comigo. Voltei para o Brasil, a epidemia fechou tudo, ninguém podia voltar. E chegou um período que eu disse, Deus, por favor, eu preciso sair daqui, porque se eu não me tirar daqui, ou eles me matam, eu vou matar uns 10, Senhor. Eu não posso matar ninguém, que eu sou crente, quero ir para o céu, me ajuda, Jesus. Porque é uma verdade, porque chega na hora que nós precisamos entender. E como missionários, nós somos humanos, nós temos sentimentos, e que precisamos nos moldar nesse sentido. E de realmente parar e se ouvir, porque às vezes nós ouvimos o problema de tanta gente, mas muitas vezes nós não temos ninguém para ouvir o nosso. Deus abençoe, gente, porque se me der ousadia, eu não saio daqui, viu? Tchau. Deixa eu fechar aqui meu microfone. Sem problema, irmã. Obrigado por compartilhar, e obrigado por compartilhar esse entendimento que você tem tido, irmã. Do mesmo jeito que a gente tem gente que acha que está doente e não pode tomar um remédio, porque senão está ofendendo a Deus, porque não confiou em Deus o suficiente para ser curado, a gente tem da mesma forma com relação à psicologia. Eu entendo que existem algumas coisas, questões da psicologia que são muito difíceis. Por isso, a gente precisa se cuidar com psicólogos cristãos, porque ele vai fazer esse filtro para chegar até a gente o melhor cuidado possível que não ofenda a Deus.
Então, Uhum. essa questão, irmã, é muito comum, mais do que a gente imagina, muito mais do que com a história do remédio que eu contei antes. E o que a gente precisa é entender. A gente precisa, sim. A gente está doente do corpo, a gente toma remédio no corpo. A gente está doente do espírito, da alma, a gente precisa de cuidado com o espírito e com a alma. Não adianta a gente só tomar o remédio. Então, a ideia do ministério que a gente tem exercido é exatamente essa, de dar essa ferramenta de cuidado, de ouvir o missionário. E você falou muito bem, irmã, tem tanta coisa acontecendo, tanta gente para vocês cuidarem, que às vezes vocês não têm tempo nem de se coçar, o que é quase que literal mesmo. Então, a gente precisa parar um pouquinho e olhar e cuidar um pouquinho de vocês. Obrigado pela fala, irmão. Então, a gente tem Ô, Celso e Júlio, só uma Fred. coisa, Diga. só mais uma oportunidade, rapidinho. Eu estava falando exatamente isso. Eu disse assim, Deus, estava conversando com Deus sobre isso hoje. Senhor, quando eu voltar, eu tô no Brasil de férias, estou para retornar em fevereiro. Eu disse, Deus, quando eu voltar, eu preciso parar para cuidar um pouco de mim. Eu preciso parar também para ter o meu tempo de qualidade, cuidar mais da minha saúde. Tinha uns irmãos que diziam assim para mim, Pati, você não tem tempo nem de se arrumar o cabelo. Eu digo, o negócio tá ruim mesmo, viu? Então, eu estou bem acabadinha. Ô, Jesus, tem misericórdia. Então, a gente precisa fazer isso, porque às vezes nós focamos tanto nos outros, esquecemos também que nós precisamos de cuidar. E o que Deus tem falado muito no meu coração, que não é o fazer, ele não me ama pelo que eu faço, ele me ama pelo que eu sou filha. E isso tem que bastar. Então, hoje eu tenho aprendido que se der para eu fazer, eu vou fazer, mas se não der, eu não vou fazer, eu não vou me matar, porque eu morro, vem outro, vai fazer, vai dar continuidade. E isso se eu preparei alguém, porque é um cuidado também que nós temos que ter quando estamos no campo, de preparar pessoas, porque às vezes pensamos que é o nosso reino, que é o nosso espaço, então eu não vou treinar ninguém para que ninguém tome meu lugar, mas se eu morro, eu preciso entender que é o reino de Deus, que é a obra de Deus, que o trabalho é de Deus, que eu preciso capacitar pessoas para isso. Obrigado, gente. De nada, irmã. Escrevi aí no chat exatamente isso. A gente precisa entender que a gente é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, filhos de Deus. E a gente é 8 horas por dia, servo de Deus. Se a gente inverte a posição, irmãos, aí vai dar problema, porque é isso, a gente não vai ter tempo de fazer nada e a gente daqui a pouco está esgotado. E, irmã, graças a Deus que a obra não depende de nós, né? Entender isso é muito bom. Eu participo do que Deus está fazendo, mas eu não faço a obra de Deus. Ele continua fazendo e eu vou participando à medida que ele me permite. Irmão Celso e irmão Onésimo, eu gostaria da fala de vocês, pelo menos um oizinho, para a gente ir seguindo na nossa live. Pode dizer, irmão Onésimo. Bom, boa noite, gente. Obrigado aí pela oportunidade de participarmos. E então, eu quero testemunhar a bênção que foi para nós, o cuidado psicológico emergencial. Então, tivemos o acompanhamento dos irmãos. E, inclusive, Mariana terminou hoje com a irmã Celoí. Houve uma interrupção, porque nós estivemos no Oasis também, né? Então prolongou um pouco mais, mas as 2 semanas completaram agora e graças a Deus ela está bem. Hoje nós estamos já nos preparando para voltar ao campo, né? Estamos aqui em Rio Verde fazendo agora uma revisão de saúde, um check-up médico e já nos preparando para voltar no final do próximo mês, já para o campo lá em Santarém, no Pará, né? E eu quero agradecer muito mesmo, viu, irmão Júlio e a irmã Emma, né, que coordenou aí, então, os nossos encontros, e que Deus continue abençoando aí todos vocês, tá? E sobre essa questão de nutrição, né, estou me lembrando de quando nós chegamos em Santarém, há 43 anos, né? Quase 44, em janeiro fará 44 anos que nós chegamos em Santarém, no Pará. Então era praticamente um outro mundo, né? Nem parecia Brasil, né? Na época, que eu me lembro, não tinha feira, tinha só o mercado, que tinha alguma coisa de verdura, mas bem pouco, né? Depois começaram as feiras, hoje é normal, né? Tem feira, tem mercado e tem os supermercados, né?
mas os produtos a gente não encontrava, os produtos que a gente estava acostumado a usar aqui no Sudeste, né? Ali no Sudeste, nós somos do Sul de Minas. E aí, de repente, começou a chegar, o comerciante começou a levar verduras aqui de Goiânia, Anápolis, né? Até a gente chamava ele de goiano, depois descobrimos que ele era paulista, mas era porque ele levava de Anápolis, Goiânia. Mas a gente procurava uma vez por semana, ou a cada 15 dias, que chegava 15 dias, chegava cenoura, repolho, batata, beterraba, porque antes não tinha isso, né? Mas quando a gente ia comprar, só para ter uma ideia, em Minas, a cenoura que custava acho que 45 cruzeiros, né, o quilo, lá era 250. Então era um absurdo, né? Então, raramente a gente podia comprar, né? Mas graças a Deus, por exemplo, tivemos uma médica que cuidou da nossa filha, uma pediatra, que cuidou da nossa filha, e ela disse o seguinte: olha, cenoura é muito bom, né? Mas vocês podem dar girimum, né? Para fazer girimum para sua filha, que vai ter o mesmo, que é a abóbora madura, né? Então ela já tinha essa percepção e nos ajudou muito. Então essa ideia de adaptar os produtos da região é muito importante. Sobre folhas também, né? Tem várias, eles vendiam lá no mercado várias folhas, né? Que é o caruru, qual é o outro mais? Eu não lembro os outros nomes agora, mas tem esse caruru é uma planta que dá assim no quintal até meio aleatoriamente, né? Mas é muito rico, né? Folha verde escuro e tudo, então a gente usou muito naquele tempo, né? Então, graças a Deus por isso, né? Então, toda ajuda que as irmãs puderem dar aí serão bem-vindas, né? Para todos nós. E agora, falando em nome diferente, né? O que eu achei mais interessante é que a nossa filha trabalhava no Nepal, em 2012 a gente foi lá visitá-la. Aí a gente saiu para tentar comprar alguma coisa lá na cidadezinha que ela morava, que era bem no interior do Nepal, Phuket, e a gente não sabia uma palavra em Nepali, né? E com o mínimo de inglês que eu estava tentando usar, ainda não conseguia comunicar, porque eles também não falavam inglês ali naquele bairro, né? Aí a gente, com fome, querendo fazer o almoço, comer alguma coisa, nossa filha tinha ido para o hospital e que ela trabalhava no hospital, né, como terapeuta ocupacional. E aí eu já ia voltando para casa sem poder comprar nada, né? Aí um pastor passou e me falou algumas coisas em inglês. Aí ele tentou entender o que eu estava querendo, ele entendeu que eu estava procurando alguma comida, verduras, alguma coisa assim. Ele falou: eu te levo lá no bazar, né? Eu te levo lá no bazar, né? Aí Eu falei: eu não quero comprar roupa, não, eu quero comida, eu estou com fome. Mas o bazar é exatamente a feira que eles têm, né? Que era bem na calçada, lá no centro da cidade, né? Então, o nome bem diferente. Bazar para feira lá no Nepal, né? Foi naquela época. Mas tá bom, acho que é só isso, né? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. A gente que agradece, irmãos. Prazer ter vocês aqui. Que bom, irmãos, que vocês estavam no Oásis. Que bom que vocês continuaram sendo abençoados com esse cuidado mais intensivo. E a gente nem tem palavras, irmãos. Quando vocês falam em 25, 30, 44 anos de ministério, a gente fica aqui sem palavras para agradecer a Deus por sustentar tanto tempo vocês. A gente entende que é Ele que chama, é Ele que capacita e Ele que dá tudo que é necessário para esse serviço. Então a gente fica muito, muito feliz em ter vocês aqui e mais feliz ainda de saber que Deus está cuidando. Deus cuidou de vocês nesse tempo aqui com a gente, com o nosso ministério. Deus cuidou de vocês lá no Oásis. E a gente segue junto, irmãos, lá quando vocês estiverem de retorno lá do campo missionário também. Muito obrigado, irmãos. A gente está já caminhando já há bastante tempo, né? Isso é muito bom ver o que Deus está fazendo. Obrigado. Júlio, 2 minutinhos. À Quem vontade. atendeu eles foi a Ciloy mesmo. E ela é cadeirante. Ela é uma psicóloga, né, que está de cadeira de rodas. E ela fala: como eu posso abençoar o reino, como eu posso trabalhar no reino? Falei: vamos embora. Olha, agora a gente
realmente ela é um doce de pessoa. E ela realmente trabalha com o que ela pode. Ela trabalha com a voz dela e é uma ótima profissional. Que bênção, irmã. Obrigado. Então a gente vai seguindo com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente sabe fazer. Irmã Erenita, abriu o microfone. Você quer falar com a gente, irmã? Fica à vontade. Oi, A gente está ouvindo você, irmã. Pode falar. Eu acho. oi, Oi, irmã. A gente está oi, ouvindo você. querido. Pode dizer, por favor. Eu estou escutando, mas eu estou preparando algumas coisas para o trabalho amanhã, e aí por isso que eu nem abri a câmera. Sem problemas, irmã. Eu estou preparando as coisas aqui para amanhã. Eu vou trabalhar bem cedo. Tá bom. Obrigado por a senhora estar aqui com a gente. Tá bom. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigada. Então, irmãos, na verdade, o nosso bate-papo era exatamente para a gente se conhecer um pouco mais, a irmã Emma conhecer alguns dos irmãos, a irmã Adriana conhecer alguns dos irmãos, a gente ter esse momento descontraído de conseguir falar os nomes diferentes. É, Toda vez que eu penso em mercado, eu penso em dois mercados muito diferentes que eu visitei em Moçambique. O primeiro deles é uma feira grande, e aí eu digo que lá vende tudo que é vivo, morto ou quase morto, ou morto há muito tempo. Então tem de tudo. E outros mercados lá tem localidades em Moçambique, na região que eu visitei, não tem endereço. Então os mercados servem de ponto de referência. Então é assim, sabe o mercado Curva? Aí todo mundo sei onde é. Então você pega o mercado Curva à direita na rua tal. E aí as pessoas conseguem se localizar falando desses mercados que na verdade são alguma coisa parecida com as feiras que a gente conhece aqui no Brasil. Então, irmãos, a ideia é que a gente siga servindo uns aos outros, servindo como só os irmãos sabem servir nas suas realidades específicas. Imagina só, 44 anos de ministério. é, a gente precisa aproveitar isso, irmãos. Então, já fico aqui o desafio. Escrevam, irmãos, escrevam tudo. Escrevam sobre os ministérios de vocês, sobre as coisas que acontecem, sobre o que vocês sonham, sobre coisas que aconteceram 44 anos atrás, sobre coisas que aconteceram ontem. Parece que Deus não fala mais e não faz mais como ele fazia com os missionários antigos, né? Todo mundo aqui já leu algum relato missionário, um livro missionário, um diário missionário. Mas a gente não tem mais isso hoje. E hoje a gente tem muito mais ferramenta do que eles tinham. Dia desses eu publiquei o primeiro e-book de um professor da faculdade que estava parado. Eu disse para ele: não, vamos colocar isso na Amazon, colocar lá e que se alguém for abençoado com isso, irmão, se a gente conseguisse que cada um de vocês escrevesse, eu tenho certeza que a gente seria muito abençoado de ler os relatos de como Deus fez, do que Deus fez, de como ele conduziu a história de cada um. E não precisa, irmão, ser profissional. O texto que a gente quer ler é o texto do seu coração. Não é um texto super bonito esteticamente falando. Pelo contrário, a gente quer ver Deus fazendo as coisas que ele já fez na vida de vocês. E aí, irmãos, a ideia é essa. A gente continua por aqui. Por favor, nos ajudem na construção desses ministérios. Na mensagem que eu enviei falando sobre o nosso bate-papo aqui hoje, eu disse: a gente só existe para servir você que está aí. E a gente só consegue fazer isso bem feito se você disser para a gente. Como o irmão Onésimo, a irmã Mariana comentaram, que eles foram abençoados com o ministério. Então, a ideia é essa, irmãos. A gente não existe para outra coisa senão para ouvir você e para abençoar você como a gente conseguir fazer da melhor forma. Então, muito obrigado. Obrigado, irmã Emma, obrigado, irmã Adriana também, por todo o serviço feito até hoje, por tudo que vai acontecer em 2024. Tem bastante coisa sonhada, tem bastante coisa que a gente está pensando, mas mais do que isso, tem bastante coisa que Deus já fez acontecer, a gente que não chegou lá ainda, né? E que bom que vocês duas estão participando desse processo com a gente. E cada missionário aqui presente e cada missionário que depois for ouvir e ver essa nossa conversa, que Deus abençoe, irmãos. Que Deus continue cuidando de vocês em 2024.
E esse espírito que ele tem dado para vocês de perseverança, de continuidade, continue acontecendo. Que vocês continuem dependendo unicamente de Deus e contando com as nossas orações e com o nosso apoio aqui no que a gente puder servir. Muito obrigado, irmãos. Muito especial estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês aqui também. E quero pedir, por favor, irmão Onésimo, você pode orar por nós nesse momento, agradecendo a Deus pela nossa reunião, pelas nossas conversas. E irmão Onésimo participou com a gente, durante a pandemia, das nossas reuniões que aconteciam domingo, né, irmão Onésimo? E a gente Sim, tinha sim. 2 horas de reunião todos os domingos. Parecia que eram 5 minutos, irmãos. A gente sentava, na hora que a gente pensava, já acabou, a gente tinha que ir embora. E deixa eu comentar um segredo com vocês aqui, irmãos. Irmão Onésimo, o pastor Ailton está disponível para em 2024 voltar com aquele tipo de mentoria. E a gente está orando por isso. Então, Ah, é. já fiquem aí ligados que a gente pode ter reuniões de mentoria sobre cuidado também com o pastor Ailton, que trabalha lá no Ministério Oasis, e o irmão Onésimo conheceu pessoalmente, né? Sim. Elenito, quer falar? Pode falar. Erenita, você está... Oi, pastor. pode falar antes de eu orar, então. Não, eu não quero falar não, pastor. Então tá bom, irmão. Apareceu. Sem problema. É que Tá bom. apareceu aqui o seu fone Desculpa. sem problemas. Vamos orar então, amor. Então, Obrigado. irmão Júlio, inclusive, o pastor Ailton foi nosso conselheiro lá da sessão de aconselhamento, foi ele, o nosso, que nos acompanhou, mais a terapeuta e mais ele, né? Então, foi uma bênção. Então, vamos orar então. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso com esses irmãos, o irmão Júlio, que tem se dedicado a isso há tanto tempo, criou esse grupo e tem batalhado, Deus, em apoio aos missionários. A vida, pedimos que abençoe os sociais, o ministério, e agora, Deus, de conhecer a irmã Mariana, a irmã Ema, e também estão empenhados nesse ministério, e já fomos abençoados, a Deus, com o ministério da irmã Ema, porque sendo ela que coordenou o nosso acompanhamento por esse ministério. E agradeço a Deus pela oportunidade que estamos tendo de conhecer outros irmãos também, de outros lugares que se manifestaram aqui. O Celso Castro, que já conhecemos há muito tempo atrás, e pedindo a tua bênção sobre cada um, Deus, cada um que está presente aqui nessa reunião, e outros que não puderam estar também, mas que em outras reuniões certamente estaremos juntos. Nós agradecemos por essa comunhão, por essa bênção, Deus, de estarmos juntos servindo ao Senhor. E peço que o Senhor seja abençoando a cada um, guiando cada passo, Deus, guiando os próximos passos, Deus, desse projeto aqui de apoio psicológico, nutricional, e em todo sentido que missão em suas mãos tem promovido. Muito obrigado mesmo por tudo, pedindo que também nos dê uma boa noite de repouso, com a tua graça, com a tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então a gente continua juntos. A gente está no WhatsApp do Missões em Suas Mãos. Sempre que vocês precisarem, por favor, façam contato. A ideia é que a gente existe para servir vocês. E, mais do que nunca, a gente vai se encontrar mais em 2024 com as nossas oficinas culinárias, com o nosso atendimento psicológico, com a possibilidade da mentoria com o pastor Ailton e com tantas outras coisas que Deus está fazendo. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Até mais. Amém. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa Muito noite. obrigado. Tchau, querido. Tchau. Até mais, irmãos. Abençoe.